No interior do Brasil, em regiões onde o horizonte parece não ter fim, a vida dos fazendeiros sempre foi uma batalha diária contra a natureza. A seca, as pragas e o solo imprevisível já eram desafios suficientes, até que um novo inimigo começou a surgir durante as madrugadas silenciosas. Eles chegavam em grupos, destruindo plantações inteiras em questão de horas. Eram javalis, fortes, inteligentes e praticamente impossíveis de deter. Em poucos anos, esses animais se multiplicaram em ritmo alarmante, transformando o que antes era uma preocupação isolada em uma verdadeira crise rural. O que começou como avistamentos ocasionais tornou-se uma invasão constante, ameaçando não apenas a produção, mas também a segurança de famílias inteiras que viviam do campo. Muitos fazendeiros tentaram reagir com os meios que tinham: cercas elétricas, armadilhas improvisadas, cães de caça e até o patrulhamento noturno com lanternas e espingardas. Mas os javalis pareciam aprender com cada tentativa. Escapavam, contornavam obstáculos e retornavam ainda mais numerosos. Cada noite perdida representava hectares inteiros de milho destruídos, bebedouros arrancados, solo revirado. As autoridades locais, incapazes de oferecer soluções rápidas, apenas recomendavam o controle populacional, mas a realidade no campo era outra. Não havia controle possível quando centenas de animais se moviam como um exército faminto. Foi nesse cenário de desespero que um grupo de fazendeiros decidiu agir de forma diferente. Não com força, mas com estratégia. Tudo começou com a observação. Durante semanas, os homens se revezaram em vigílias noturnas, estudando o comportamento dos javalis. Notaram que os animais seguiam sempre os mesmos caminhos, guiados pelo cheiro e pela memória. Vinham em busca de alimento fácil, atravessando córregos e plantações recém-colhidas. A ideia surgiu de um deles, um agricultor experiente que dizia conhecer o instinto dos bichos melhor do que ninguém. Se os javalis eram tão espertos, então seria preciso usar essa esperteza contra eles. Assim, nasceu o plano da armadilha mortal. Um projeto simples, mas engenhoso, construído com materiais que qualquer homem do campo teria à disposição: troncos, cercas de arame e o conhecimento do terreno. A primeira etapa foi preparar o terreno certo. Escolheram uma área afastada da casa principal, onde os javalis costumavam passar durante as madrugadas. Ali, começaram a montar um grande corredor de madeira e arame, largo o suficiente para parecer uma passagem natural. No início, o objetivo não era capturar, mas atrair. Durante dias, deixaram restos de milho e mandioca espalhados pelo caminho, até que os javalis se acostumaram a encontrar comida naquele ponto. Depois, aos poucos, começaram a estreitar a passagem, conduzindo os animais exatamente para o centro da armadilha. O truque estava na porta. Uma estrutura pesada, feita com toras, amarrada com cabos e contrapesos, que se soltaria no momento certo, trancando dezenas de animais de uma só vez. Na primeira noite de teste, os fazendeiros quase não dormiram. De longe, observavam com binóculos e câmeras de visão noturna, ansiosos e apreensivos. O barulho dos javalis se aproximando podia ser ouvido mesmo a metros de distância. Grunhidos, passos pesados, o som do mato sendo rasgado. Quando o primeiro grupo entrou, os homens prenderam a respiração. Um javali adulto, líder da vara, farejou o chão e deu o sinal. Os outros o seguiram. Minutos depois, o último deles cruzou a linha da armadilha. Então, com um estalo seco, o mecanismo foi acionado. A porta desceu com força, e o som metálico ecoou pela noite. Um rugido coletivo se espalhou dentro do cercado, mas era tarde demais. A armadilha havia funcionado perfeitamente. A cena, gravada por um dos fazendeiros, mostrava a engenhosidade e o desespero transformados em vitória. Dentro da estrutura, dezenas de javalis tentavam escapar, empurrando a cerca com o peso do corpo. Mas os troncos e o arame suportaram o impacto. Era a primeira vez, em meses, que os homens sentiam que tinham recuperado o controle sobre suas terras. O vídeo, que mais tarde seria compartilhado em grupos de agricultores, viralizou entre comunidades rurais. Muitos viram ali uma solução real para o problema que assolava o país. Outros chamaram de crueldade, dizendo que os animais também lutavam apenas por sobrevivência. Mas, para quem perdeu safras inteiras, a compaixão já não era uma opção. Nos dias seguintes, o plano foi aperfeiçoado. Novas armadilhas começaram a surgir em diferentes regiões, adaptadas à topografia de cada fazenda. Alguns usaram técnicas mais modernas, com sensores e portas automáticas.
Outros mantiveram o método manual, confiando apenas no peso e no tempo. O importante era que a estratégia funcionava. Em pouco tempo, os ataques noturnos diminuíram, e os fazendeiros puderam, enfim, respirar. Mas o sucesso trouxe também uma nova preocupação. O que fazer com tantos javalis capturados? O problema que antes se movia nas sombras agora estava preso, vivo, dentro de cercados improvisados. E, com ele, vinham dilemas éticos, ambientais e até legais que poucos estavam preparados para enfrentar. Nos dias que se seguiram à primeira captura, os fazendeiros perceberam que a armadilha de madeira, embora eficiente, não resistiria por muito tempo. Os javalis eram fortes demais, e bastavam algumas investidas contra as toras para que tudo começasse a ceder. Foi então que decidiram dar um passo além. Inspirados por vídeos e relatos de caçadores profissionais, começaram a projetar uma versão metálica. Uma estrutura feita completamente de ferro, soldada e reforçada, capaz de suportar a força de dezenas de animais enfurecidos. Diferente das antigas, essa nova armadilha teria um sistema automático de fechamento. Assim que os javalis cruzassem a entrada e o sensor fosse acionado, as portas se trancariam sozinhas, sem depender da presença humana. O projeto parecia ousado, mas a necessidade falava mais alto. Em cada fazenda, os prejuízos continuavam se acumulando e o perigo crescia. Alguns javalis chegavam a pesar mais de 100 quilos e andavam em bandos que podiam passar de 50 indivíduos. Com o faro apurado e a capacidade de se reproduzir rapidamente, estavam dominando áreas inteiras. A armadilha de ferro era, portanto, uma questão de sobrevivência. Usando tubos de aço, malhas grossas e portões articulados, os fazendeiros construíram verdadeiras jaulas gigantes, disfarçadas no meio da mata. O interior era coberto com terra e palha, para parecer natural, e no centro, uma isca irresistível. Milho fermentado, cujo cheiro doce e forte se espalhava a dezenas de metros de distância. A primeira noite de teste foi marcada por tensão. A armadilha metálica estava posicionada em um ponto estratégico, onde as câmeras de segurança haviam captado o movimento de uma grande vara de javalis. Tudo estava pronto. Os sensores, conectados a um sistema simples de mola e contrapeso, aguardavam o primeiro toque. Por volta das 2 da manhã, o silêncio do campo foi rompido pelos sons característicos, grunhidos e passos apressados. A vara inteira se aproximava. Os javalis entraram aos poucos, farejando, desconfiados, mas atraídos pelo cheiro da comida. Quando o último deles cruzou a linha invisível, o mecanismo reagiu em frações de segundo. As portas de ferro se fecharam com um estrondo seco, levantando poeira e faíscas. O impacto foi brutal. Dentro da armadilha, o som era ensurdecedor. Metal vibrando, animais em choque tentando escapar, empurrando as grades com a força de um ariete. Mas nada cedeu. O ferro suportou o peso, o sistema travou como planejado e, pela primeira vez, os fazendeiros viram a eficácia de uma solução que parecia saída de um manual de guerra. No vídeo gravado naquela madrugada, é possível ver a poeira levantando, os olhos dos javalis refletindo na luz da lanterna e a estrutura imóvel, firme, resistindo a tudo. Foi o momento em que perceberam que, finalmente, tinham uma vantagem. Com o sucesso das primeiras capturas, as armadilhas automáticas começaram a se espalhar rapidamente por diferentes estados. Cada fazendeiro fazia adaptações conforme a necessidade. Uns usavam sensores a laser, outros preferiam gatilhos de pressão ativados pelos passos dos animais. O princípio era o mesmo: atrair, capturar e conter sem intervenção direta. A tecnologia, antes restrita a grandes propriedades, começou a ser compartilhada em grupos de WhatsApp e fóruns de agropecuária. Muitos chamavam o método de engenharia rural, uma mistura de criatividade, necessidade e sobrevivência. Mas nem todos viam com bons olhos. Organizações ambientais começaram a questionar a forma como os animais eram capturados. Argumentavam que os javalis, mesmo sendo considerados pragas invasoras, também sofriam com fome e perda de habitat. Enquanto o debate crescia nas redes, no campo a realidade seguia dura. Para quem vivia da terra, a escolha não era entre compaixão e crueldade, mas entre perder tudo ou reagir. As armadilhas de ferro, silenciosas e implacáveis, tornaram-se símbolo dessa resistência. Com o tempo, surgiram relatos impressionantes. Fazendas que capturaram mais de 100 javalis em uma única noite. Produtores que, depois de meses em prejuízo, conseguiram proteger suas colheitas quase por completo.
O barulho metálico das portas se fechando passou a representar algo maior: o som da sobrevivência. E embora as imagens dessas capturas tenham se espalhado rapidamente pela internet, poucas pessoas de fora entendiam o que estava realmente em jogo. Para aqueles homens e mulheres do interior, a luta contra os javalis era mais do que um combate contra uma praga. Era uma batalha silenciosa pela própria subsistência, travada noite após noite, com o coração acelerado e o medo constante de que o inimigo voltasse, ainda mais forte, da próxima vez. Com o sucesso das armadilhas de ferro, a paisagem rural começou a mudar. Onde antes se viam plantações destruídas e rastros de destruição, agora surgiam estruturas metálicas silenciosas, escondidas entre os milharais e os pastos. As noites voltaram a ser mais tranquilas, mas o medo ainda pairava no ar. Os fazendeiros sabiam que bastava um descuido para que tudo voltasse a ser como antes. Os javalis, apesar das perdas, continuavam a se multiplicar. Havia sempre um novo grupo se aproximando, vindos de matas vizinhas, cruzando rios e estradas em busca de alimento fácil. Era uma guerra sem bandeiras, onde o inimigo aprendia rápido, e os agricultores precisavam pensar um passo à frente para manter o controle. Em várias regiões, começaram a surgir versões cada vez mais sofisticadas das armadilhas automáticas. Algumas usavam sensores de movimento conectados por rádio, capazes de enviar alertas diretos para o celular do fazendeiro. Outras tinham câmeras de vigilância com visão noturna, transmitindo em tempo real cada movimento dentro da área de caça. As portas, agora reforçadas com aço de alta densidade, fechavam com precisão milimétrica, travando de modo irreversível assim que o primeiro animal cruzava a entrada. Era a união entre a tecnologia e o instinto, uma evolução inevitável da inteligência rural que sempre caracterizou o homem do campo. Em meio a essa transformação, começaram também a surgir histórias curiosas. Fazendeiros que, após semanas sem conseguir capturar nada, descobriram que os javalis haviam aprendido a reconhecer o som das portas. Outros que perceberam que o cheiro do ferro novo assustava os animais, obrigando-os a cobrir toda a estrutura com barro e folhas para mascarar o metal. Havia ainda aqueles que juravam que os javalis enviavam os mais jovens primeiro, como se testassem o perigo antes de todo o grupo entrar. Esses relatos, passados de boca em boca, mostravam que a luta não era apenas de força, mas de adaptação. E, aos poucos, os dois lados pareciam aprender um com o outro. Com as capturas em massa, o problema começou a mudar de forma. Já não se tratava apenas de impedir os ataques, mas de lidar com o que vinha depois. Em uma única semana, algumas propriedades chegaram a capturar mais de 200 javalis, um número impensável meses antes. O peso coletivo dos animais exigia caminhões reforçados para transporte, e a questão sobre o que fazer com eles passou a gerar novas discussões. Muitos eram abatidos de forma controlada, seguindo as regras sanitárias. Outros eram levados para centros de pesquisa e manejo ambiental, onde biólogos tentavam entender o impacto dessa invasão no ecossistema. O javali, espécie introduzida há décadas, havia se tornado uma ameaça que fugia de qualquer planejamento humano. E agora, mesmo prisioneiros dentro de jaulas de ferro, continuavam a representar um desafio moral e ecológico para o país. Enquanto isso, os vídeos gravados pelos fazendeiros se espalhavam pela internet. Imagens das portas se fechando sozinhas, dos animais tentando escapar em vão, e da força impressionante das estruturas metálicas começaram a atrair milhões de visualizações. Alguns viam com admiração o engenho do homem do campo. Outros, com horror. Mas, no fundo, todos sabiam que o que se via ali era a realidade nua e crua do interior brasileiro. Uma realidade que não aparece nas propagandas, mas que define a vida de quem trabalha sob o sol e a lua, todos os dias, sem garantias. As armadilhas de ferro tornaram-se símbolo de resistência, mas também de um problema que está longe de acabar. Porque, mesmo com todas as vitórias, algo permaneceu inalterado. Os javalis continuam voltando. Talvez guiados pelo instinto, talvez pela fome, talvez por algo que os próprios fazendeiros não conseguem explicar. O campo ainda guarda seus segredos, e a cada nova noite, quando o vento sopra por entre as cercas de ferro, há sempre a sensação de que a próxima batalha está prestes a começar. Com o passar dos meses, as armadilhas de ferro deixaram de ser uma novidade e passaram a fazer parte da rotina de quem vive da terra. Elas estavam por toda parte, nas beiras das matas, perto das plantações e até nos fundos das propriedades, sempre silenciosas, esperando a próxima investida dos javalis. A guerra invisível entre homem e natureza continuava. Mas agora havia um equilíbrio,
uma espécie de respeito mútuo. Os fazendeiros aprenderam a entender o inimigo, e os javalis, por sua vez, pareciam reconhecer os limites do território. Ainda assim, cada madrugada guardava sua atenção. O som das portas de ferro se fechando sozinhas ainda ecoava, lembrando a todos que aquela vitória era apenas temporária. Os resultados, porém, eram visíveis. Onde antes havia prejuízo e destruição, agora se via plantio, colheita e tranquilidade. Os relatos de devastação diminuíram drasticamente, e os produtores começaram a voltar a investir no que haviam abandonado: o cultivo, o gado, o trabalho com a terra. Muitos disseram que foi como recuperar a própria dignidade, perdida depois de tantos anos de luta e cansaço. A vida rural, tão marcada pela resistência, encontrou uma nova forma de se proteger. As armadilhas automáticas, símbolos de engenhosidade e persistência, tornaram-se o retrato de uma geração de agricultores que não desistiu, mesmo quando parecia impossível vencer. Mas, por trás de cada estrutura de ferro, há uma história que poucos conhecem. Homens e mulheres que acordam antes do sol, que trabalham até a exaustão, e que ainda encontram forças para inovar e se adaptar. São pessoas que carregam o peso de proteger suas terras, suas famílias e o sustento de comunidades inteiras. É por causa delas que essas histórias existem. Histórias de luta, de coragem e de superação que raramente chegam às telas das grandes cidades. Mostrar essas realidades é o que dá sentido a este canal. Revelar o que acontece longe do asfalto, onde a vida ainda depende do instinto, da fé e da força do trabalho. Se você chegou até aqui, é porque, de alguma forma, também se conecta com essa história. E é por isso que o seu apoio faz toda a diferença. Este canal está crescendo com a ajuda de cada um de vocês. Pessoas que assistem, comentam, compartilham e se emocionam com cada vídeo. Nosso objetivo agora é alcançar a marca dos 1000 inscritos. E isso só será possível com o seu clique. Inscrever-se é simples, mas o impacto é enorme. Quanto mais o canal cresce, mais histórias reais como esta conseguimos contar, mais vozes do campo ganham espaço. E mais gente passa a entender o que realmente acontece por trás das cercas e das plantações. Então, se você gostou deste vídeo, se admira o trabalho desses fazendeiros e acredita que o campo brasileiro merece ser visto e respeitado, inscreva-se agora. Deixe o like, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa conhecer essa realidade. Cada novo inscrito é um passo a mais para manter viva essa missão. Mostrar o Brasil que trabalha, que resiste e que transforma desafios em soluções. Porque, no fim das contas, essa não é apenas uma história sobre javalis ou armadilhas. É uma história sobre pessoas. Sobre quem não desiste, mesmo quando tudo parece perdido. Sobre quem enfrenta o impossível com coragem e inteligência. E sobre um país que, apesar de tantas dificuldades, ainda se levanta, dia após dia, com esperança no coração e as mãos firmes na terra.